Beleza, tudo pronto então? Nós vamos fazer o seguinte. Na aula de hoje, eu quero começar a mostrar para vocês um pouco de HTML, tá? Então, nessa disciplina, eu gostaria de estudar com vocês um pouco de HTML e, principalmente, mais no final do semestre, um pouco de JavaScript. E eu vou explicar o que são essas tecnologias. Porque esses dois assuntos, eles serão muito importantes para a gente a partir do semestre que vem, na parte de desenvolvimento web, de desenvolvimento de sistemas web. Quando a gente começar a aprender a implementar os conceitos de banco de dados e os conceitos de programação para desenvolver algum sistema, algum site para diversas situações aí que a gente vai criar. Então, por exemplo, uma loja virtual ou um site para empresa, você quer criar um Facebook para você, sei lá, qualquer tipo de site, qualquer tipo de sistema que vai funcionar para o internauta a partir de um navegador web, essas duas tecnologias que nós vamos estudar aqui nessa disciplina é importantíssima. HTML e depois, mais para frente, JavaScript. Certo? Bom, então vamos lá. HTML. HTML. Se a gente procurar na internet, a gente vai achar muitos sites que falam de HTML. Mas eu vou usar aqui com vocês esse primeiro aqui, ó, W3 Schools. Nesse w3schools.com tem a parte de HTML que a gente vai estudar, HTML5, e tem também o JavaScript. Mas antes de começar a falar de HTML e mostrar para vocês como o HTML funciona, eu quero explicar para vocês o que é esse tal de HTML, né? Então, deixa eu só achar uma imagem aqui para ilustrar para vocês como é que funciona essa lógica, tá? Server. Deixa eu achar aqui uma imagem. Deixa eu ver essa aqui. Não gostei. Essa aqui eu acho que vai ser legal. Essa aqui também. Beleza. Joia. Essa aqui mostra um pouquinho, ó. Vou tentar colocar só a imagem. Essa aqui é mais específica do PHP. Tá. Deixa eu ver, peraí. Acho não. Ótimo, essa aqui tá perfeita. Essa tá até melhor. Bom, olha só. Internet. Na internet, você tem vários clientes, certo? Por exemplo, vocês agora estão com os computadores ligados e esses computadores eles estão conectados à internet. Então, nesse momento, esses computadores que vocês estão usando, eles são clientes da internet, ou seja, eles estão conectados à internet através de uma estrutura de rede, ok? Mas, além de computador,
tem vários outros dispositivos que podem se conectar à internet. Nessa imagem nós temos o exemplo de um smartphone e de um notebook. Ok? Certo, mas aqui tanto faz, no seu smartphone, no seu notebook ou no seu computador, quando você digita lá www.g1.com.br, o que acontece? O seu cliente, aquele dispositivo que você está usando, seja computador, smartphone, tablet, smart TV, ele vai, através da internet, chegar até o computador que tem a informação que você solicitou. Então, se o nosso exemplo é g1.com.br, ele vai achar lá na Rede Globo, lá no G1, os computadores do G1 e vai solicitar para o G1 a página inicial daquele endereço que você digitou. Certo? Esse computador do G1, que a gente chama de servidor, que é um server, ele vai mandar, através da internet, para aquele cliente a informação que foi solicitada. Então vamos entender o que chega para a gente aqui. Ó. Se eu digitar aqui G1, a imagem que chega para mim é essa. Ok? Aqui eu estou usando o navegador, o Chrome. Mas existem outros. Tem o Mozilla, Firefox, etc. Tá? O que chega aqui para o internauta são essas imagens. Mas o que veio pela rede, na realidade, foi uma série de códigos. Certo? Que códigos são esses? São códigos, na sua maioria, na sua grande maioria, códigos HTML e JavaScript. Como é que eu sei? Como é que eu faço aqui no meu navegador para ver os códigos que vieram? E esses códigos, eles foram traduzidos pelo Chrome para essa imagem que eu estou vendo. Então, se eu pegar aqui dentro da página, sem colocar o mouse, em cima de uma imagem ou de um texto, pegar uma área livre aqui, clicar com o botão direito do mouse e usar essa opção aqui, ó, exibir código fonte da página, ou no teclado, corresponde ao Ctrl U. Se eu clicar nessa opção, o Chrome, o navegador, ele me mostra o código que ele recebeu. Então, olha só. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, é o código que o computador lá do G1 enviou para o meu navegador Chrome. E o meu navegador Chrome traduziu tudo isso aqui naquela página que a gente viu lá bonitinha. Aqui, ó, isso aqui é código HTML. Tudo isso aqui é código HTML. Além de código HTML, existe algumas definições aqui que são relativas a outra tecnologia chamada CSS, que a gente também vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Então, olha só, deixa eu ver se eu acho um pouquinho de JavaScript aqui. Aqui, ó, aqui dentro do código tem JavaScript, tá vendo? Como é que eu sei que é JavaScript? Porque está estabelecido aqui, ó, script, tipo, JavaScript. Tá? Isso quando a gente for estudar JavaScript, a gente vai ver isso com mais calma. O que eu quero mostrar para vocês nesse início? É que quando você está navegando na internet, você vê no seu smartphone, no seu computador, as imagens bonitinhas, o texto bonitinho, tudo bonitinho, mas o que veio pela internet e chegou até o navegador que você está usando, nada mais é do que, na sua maioria, código HTML e código JavaScript. Tem CSS também, mas o principal que nos interessa por enquanto é HTML e JavaScript. E se cai no código assim e não cai no tem jeito? Então, aqui no navegador, se eu colocar, em vez de escrever g1.globo.com, se eu colocar essa instrução aqui antes, ó, eu estou falando para o meu navegador web que em vez de ver a página, eu quero ver o código da página. Tá?
mas qualquer página da internet que você acessar, por exemplo, vamos testar aqui o uol.com.br. Depois de chegar o conteúdo da página, eu posso, com o botão direito, também pedir, tem que ser numa área aqui onde não... Peraí que eu estou em cima de uma imagem. Uma área em branco, ó, exibir código-fonte da página. Aí o navegador, veja bem, porque a informação já está aqui no meu browser. Oi? Não, mas aí você inspeciona aquele elemento do site, você não inspeciona o site todo. Então, veja bem, eu estou mostrando isso aqui para vocês só para que vocês entendam qual a importância do HTML e do JavaScript, tá? Eu quero que vocês percebam que quando você está navegando na internet, nos sites, o que chega para você no seu dispositivo são esses códigos. E o navegador que você está usando traduz ele para aquela imagem bonita com aquelas informações do jeito que o programador lá do UOL, lá do G1, codificou, ele codificou da forma que ele gostaria que você visse as informações. Então, se a gente está vendo esse aqui, ó, São Paulo tem Cuca como favorito a substituir Jardine. A letra está nesse tamanho e está escrito em preto, por quê? Porque o cara lá que criou o site especificou para que fosse a fonte desse tamanho nessa cor. Então, é isso que eu quero que a gente comece a aprender hoje. Ou seja, nós vamos começar a escrever alguns códigos em HTML para entender essas instruções, tá certo? Então vai ser assim. Eu vou mostrar para vocês algumas instruções HTML, as principais. Vou mostrar para vocês como você digita esses códigos HTML e como que você testa o resultado da página que você está criando, tá? Como eu estou gravando essas demonstrações aqui, seria interessante que, primeiro, não se preocupem em tentar fazer agora o que eu vou estar fazendo aqui. Só preste atenção e faça suas perguntas e tire as suas dúvidas. Porque eu vou fazer assim, eu vou dividir a aula de hoje em 2 blocos. Nesse primeiro bloco agora, eu vou tentar fazer aqui talvez uns 30, 40 minutos de demonstrações. E aí é o momento que você vai prestar atenção, fazer pergunta e tirar dúvida. Depois desses 30, 40 minutos, aproximadamente, eu vou parar, vou pegar esse vídeo que está sendo gravado, vou disponibilizar para vocês e aí vou dar um tempo para que vocês possam pegar o vídeo e aí sim, com calma, reproduzir tudo que eu estou mostrando aqui nos computadores de vocês. Podem fazer isso em dupla, pode fazer agora. Se quiser em casa repetir de novo para relembrar, estudar de novo, eu vou passar depois, vou colocar no YouTube, disponibilizar, aí depois vocês pegam um link, depois com calma eu vou botar também, se alguém quiser copiar em pendrive, eu deixo em alguma das máquinas aqui, certo? Aí depois que vocês fizerem com calma, testarem tudo, aí a gente pega aí mais uns 30, 40 minutos, grava mais uma sequência com outras instruções, a gente faz mais uns testes, e aí novamente no final da aula eu deixo o restante da tarde para que vocês possam repetir e fazer esses procedimentos aí nas máquinas de vocês, tá certo? Então por enquanto prestar atenção para tentar entender o que está acontecendo, para tirar as suas dúvidas durante as minhas explicações. E depois que eu terminar esse primeiro bloco, eu libero o vídeo e aí com calma vocês vão reproduzir isso aí na máquina de vocês. Certo? Beleza. Então eu mostrei para vocês lá o código que chega para o navegador. Vocês perceberam, quando eu mostrei, que esse código, ele é texto. Aqui, ó. Se eu mandar exibir código fonte, é texto. Tá vendo? Não tem nenhum caractere esquisito aqui fora. Tudo que está aparecendo aqui tem no teclado aí para você digitar. Tá? Então, é um código simplesmente texto. Então, para a gente criar o nosso código HTML, eu posso usar qualquer editor de textos. O Windows, ele já vem com bloco de notas. Certo?
Quem quiser usar o bloco de notas, pode usar. Existem algumas ferramentas que também permitem que a gente faça o código online, direto na internet, e faça esse teste de lá, direto lá também, para ver como funciona. A gente vai testando nos dois, tá? Beleza, então vamos lá, fazer o nosso primeiro exemplo. Eu abri aqui para mim o bloco de notas, certo? Abri o bloco de notas, está vazio, não tem nada aqui dentro. Então, aqui no HTML, eu vou seguindo aqui nas informações que tem naquele site que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, e vou pegar só os itens mais importantes, tá? Depois, quem tiver mais curiosidade, quiser testar todos os itens, fiquem à vontade. Então aqui, ó, o primeiro exemplo que tem aqui nesse site é esse exemplo aqui, ó, desse código, tá? E o legal aqui, ó, esse botão verde é onde eu falei para vocês que você pode testar esse código. Então se eu clicar aqui, ó, ele abre aquele código nessa página. Veja bem, esse recurso aqui é interessante, tá? Olha só, é um site na realidade, tá vendo? É um recurso que eu tenho online na internet, onde eu coloco o meu código HTML aqui do lado esquerdo, nesse quadrado do lado esquerdo, e ele já mostra o resultado aqui no quadrado do lado direito. Então, é como se eu tivesse esse arquivo aqui com essa informação gravada lá no site do UOL, e quando o internauta pedir, ele vai receber desse jeito aqui, ó. Certo? Então, essa é uma forma que eu tenho para fazer os testes. Por exemplo, eu posso vir aqui e mudar aqui, ó. Alô, alô, Uberaba. Fiz uma alteração. Galera do curso técnico em informática do Cefores UFTM. Bom, fiz algumas mudanças nesse código. Quando eu clico nesse botão verde aqui, ó, ele me mostra o resultado do lado de lá. Tá vendo? Então esse recurso aqui é bem legal. Outra possibilidade é, eu posso pegar esse exemplo que está aqui, copiar, pegar o meu bloco de notas, colar. Depois eu vou explicar um pouquinho o que são esses códigos, tá? Vim aqui, ó, vou alterar aqui, ó, Uberaba, MG, Cefores, /UFTM. E aí, isso aqui é simplesmente um arquivo texto que eu vou salvar no meu computador. Vou salvar. Então, eu vou pegar aqui uma pasta, vou criar uma pasta aqui, deixa eu ver onde eu vou colocar isso. D2 pontos. Vou criar uma pasta aqui em D2 pontos. Deixa eu criar uma pasta. Novo. Pasta. Vou criar uma pasta aqui chamada HTML, tá? Ou melhor, vou chamar de aula GO. Aula GO. Então, ó, criei uma pasta chamada aula GO dentro da unidade D2 pontos do meu notebook. Aqui no nome do arquivo, eu vou colocar x1.html e vou trocar o tipo para asterisco.asterisco. Ou seja, eu estou definindo que o nome desse meu arquivo texto vai se chamar ex1.html. Tá? Ex1 seria um exemplo 1, tá? .html, porque é a extensão do tipo de arquivo que o meu navegador vai entender. Salvei. Legal. Então, o que eu posso fazer agora? Vamos lá, né, usando aqui o Explorer. Se eu for lá na unidade D2 pontos, na pasta aula GO, tá aqui o arquivo, ó, ex1.html. O meu computador já colocou o Chrome como o ícone desse arquivo, porque no meu notebook, arquivo com extensão .html, o meu Windows está configurado para apontar para o navegador Chrome.
Porque o Chrome é o navegador padrão que eu uso. No seu notebook ou nesse computador, ou no seu computador pode ser diferente, tá? Então se eu clicar nesse arquivo, ele já vai abrir esse arquivo no Chrome. Aqui, abriu, ó. Tá vendo? Uberaba, MG, Cephores. Então como é que eu faço para aprender HTML e testar os comandos HTML? Eu simplesmente venho nesse arquivo, altero, salvo, arquivo salvar, volto no meu navegador, como já está aberto o X1, ó, eu mando atualizar. O que mudou? Aqui em cima, ó, a aba, o nome da aba. Bom, então a lógica é bem simples, gente. Daqui para frente, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o que significa esses troços que estão escritos e depois a gente vai voltar para o site e vai ver todos os exemplos e as instruções que existem aqui e a gente vai testar para entender o que elas fazem, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, nesse primeiro exemplo, o que a gente tem? As instruções HTML, a gente chama elas de tag, tá? T-A-G. Então, é uma tag HTML ou uma tag HTML. Eu já estou explicando porque a gente fala, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui a tag H1. Isso aqui é uma tag HTML, certo? Bom, então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó, nesse exemplo? Toda a página HTML, eu vou até pegar do G1 aqui, ó, para ver se... Aqui, ó, tá vendo? Começa com HTML e vamos ver lá no final se terminou. A última coisa, barra HTML. Tá vendo? Então, a informação que o site do G1 mandou para o meu navegador começou com menor, HTML maior. As tags HTML, elas ficam entre o sinal menor e maior. Tá? Então, olha só. O documento HTML começa com menor HTML maior e lá no final, menor barra HTML maior. O sinal de maior. Outra coisa que é muito comum na maioria das tags HTML, ela começa, tem a tag menor H1 maior, tem o conteúdo e depois menor barra H1 maior. Então, vou fazer um teste aqui para que vocês vejam. Ó, essa página aqui, X1 HTML, ela já está aberta aqui em algum lugar, deixa eu ver. Está aqui, certo? Ó. Então, esse código que vocês estão vendo aqui, deu esse resultado aqui, correto? Vou fazer algumas alterações, ó. Vou pegar aqui H1, vou dar um Enter, vou passar o Uberaba MG para baixo, vou dar um Tab, colocar para frente, vou botar o H1 aqui, aqui o Cephores com esse P eu vou fazer a mesma coisa, vou botar aqui, vou salvar e vou atualizar. Atualizei. O que mudou? Nada. Por quê? Dentro do código HTML, não interessa se eu colocar 300 espaços aqui, ó. Espaço e Enter dentro do arquivo HTML não vai reproduzir espaço e Enter na visualização do internauta. Entendeu? Outro exemplo, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó, Uberaba MG? Aqui apareceu igualzinho que está dentro do arquivo HTML, correto? Mas olha só, e se eu colocar assim, ó, Uberaba aqui, o MG embaixo, tá vendo? Uberaba em cima, MG embaixo. Vou salvar, salvei, atualizei. Mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque o fato de, dentro do meu arquivo texto, do meu arquivo HTML, eu dar Enter para mudar de linha, não significa que lá para o internauta também vai acontecer isso. Já vou adiantar para vocês, se eu quero que tenha uma mudança de linha depois do Uberaba, eu tenho que colocar menor BR maior.
essa instrução aqui, ó, menor BR maior, aí sim, eu estou falando para o navegador do internauta. Ó, o Chrome, nesse ponto aqui muda de linha. Vou salvar, vou atualizar, perceba que agora sim, o MG passou para baixo. Exatamente. Então mudou. Tá vendo? Então, tudo que você quer fazer na hora de ajustar a informação do jeito que você quer que o internauta veja, você vai fazer através de alguma instrução HTML ou de um pouquinho de CSS que a gente vai estudar mais para frente. Tranquilo? Então vamos entender aqui, ó, a estrutura desse documento. Aqui, ó, nessa primeira instrução, está falando que trata-se de um documento do tipo HTML. Ok? Então já chega para o navegador, quando o Mozilla, por exemplo, recebe as informações de um site, de uma página, já vem no comecinho falando, Mozilla, isso aqui é um documento HTML. Aí o Mozilla já sabe porque internamente os navegadores, eles têm lá os decodificadores, né, que são os algoritmos que vão pegando essas informações que estão chegando, que são em HTML e JavaScript, e vai traduzindo e processando para mostrar para o internauta do jeito que foi especificado lá pelo programador. Beleza, então aqui na primeira informação, trata-se de um documento do tipo HTML. Depois, a página HTML sempre começa com essa instrução menor HTML maior e termina com menor barra HTML maior. Beleza. Aí eu tenho... Eu vou organizar isso aqui só para tentar mostrar para vocês uma coisa que eu acredito que vocês devam estudar na disciplina de algoritmos. Provavelmente o professor Evandro vai trabalhar isso com vocês. É o que eu chamo de indentação. O que é indentação? É uma forma de organizar o meu código para que eu entenda melhor aquele código. Porque para o computador, vocês já perceberam que o código pode estar bagunçado do jeito que for. Olha, você concorda comigo que isso aqui é um salseiro danado? Ou seja, para a gente tentar entender isso aqui é horrível. Horrível, porque olha só, não tem uma organização mínima. Tá? Então vocês vão perceber, não só nessa disciplina, mas em outras disciplinas aqui no curso, que toda vez que a gente escreve um código, a gente escreve ele de um jeito amigável para facilitar o nosso entendimento. Porque para o computador, você pode colocar, na maioria das tecnologias, se tiver tudo numa linha só ou em 50 linhas, para o computador é indiferente. Tá? E na organização, sem organização, altera, assim, a modo só de curiosidade, não altera o desempenho da página? Não. Não tem. O mesmo código. Esse mesmo código, se eu pegar ele aqui e organizar ele dentro de um arquivo texto, dentro de uma lógica mais razoável, não vai fazer diferença nenhuma. Não. O que pode fazer diferença é no tamanho do arquivo. Muito provavelmente, o arquivo texto, desse jeito, tudo bagunçado, mas com menos espaço, menos enter, vai ser um arquivo um pouco menor. Certo? Mas esses bytes que você está economizando aqui, na hora desse troço navegar pela internet, se a gente tivesse na época da internet a lenha, aquela que era muito, 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 muito lenta, poderia até fazer uma pequena diferença esses bytes a mais ou a menos, mas hoje já não faz muito sentido, né? Até porque se eu for tentar escrever o código desse jeito aqui, eu vou ter muito mais trabalho para escrever desse jeito, para mim entender, para economizar poucos bytes para o internauta. Então, sim, não vale a pena. A relação custo-benefício é muito ruim. Benefício para o internauta insignificante, porque para ele vai aparecer do mesmo jeito. Ah, mas o meu site ficou 1 coconésimo de segundo mais rápido. Grande coisa. Você gastou 20 horas a mais para fazer o código daquele jeito, então não vale a pena. Principalmente nessa era que a gente está de
de chegar a fibra ótica em casa. Isso há 15 anos atrás era algo impensável, né? Você fala assim, nossa, será que no futuro vai chegar uma fibra aqui dentro da minha casa? Né? Então hoje já não faz muito sentido isso. E a quantidade de bytes com relação ao espaço nos computadores lá onde armazena o site também é um negócio muito significante, né? Não vale a pena essa economia. Eu vou dar essa organizada aqui, ó, só para mostrar para vocês que esse troço aqui tem uma certa lógica. Ok, vamos tentar organizar tudo para ver a página inteira. Deu certo, olha só. Opa, esse aqui faltou, né? Então, olha só. É importante você usar adequadamente essas tags HTML. Eventualmente, se você comete algum erro, abre uma e esquece de fechar, lá na ponta o navegador pode até fazer certinho, tá? O navegador lá ele é até espertinho. Ele às vezes pode ajustar e corrigir algum erro que você tenha cometido na hora de criar esse código. Mas aqui, basicamente, o documento, a página HTML, ela tem duas partes. Ela começa com HTML e termina com /HTML. E ela tem uma parte de cabeçalho e o corpo da página. Tá? Então, existem tags HTML que eu posso colocar dentro do cabeçalho e existem tags HTML que eu coloco dentro do corpo da página. Tá certo? Por exemplo, essa tag aqui, ó, ela é que dá o título da página. Eu coloquei o título curso informática. Onde apareceu isso? Aqui em cima na aba, ó, curso informática. Certo? Aqui no caso do G1, ó, aparece G1, o portal de notícias da Globo. Se a gente for ver dentro do código aqui, ó, vamos mandar localizar, né? G1, o portal. Aqui, ó. Tá colocado de uma forma diferente. Tá vendo? G1, o portal de notícias da Globo. Tá colocado em vários pontos. Mas dentro do... A gente pode tentar achar aqui, mas aqui, ó. Dentro do cabeçalho, tá vendo? Certo? Bom, chega de olhar esses códigos esquisitos, vamos trabalhar no nosso, tá? Então, beleza. O documento HTML, então, basicamente fica dividido em duas partes. Cabeçalho e o corpo da página, que é tudo que aparece para o internauta. Aliás, aqui, isso aqui também aparece, mas dentro da página aqui, ó, né, é o que eu coloco aqui dentro desse tipo ponto. Tá certo? Bom, então a gente já conhece a estrutura básica de uma página HTML, que é essa. Começa com HTML, tem o cabeçalho e tem o corpo da página e fecha com /HTML, certo? Vamos ver o que a gente tem aqui no tutorial do site, os próximos exemplos. Beleza. Eu tô nessa aqui, né? Vamos ver. Isso. Então, HTML Home. Isso é um tutorial, né? A gente vai aqui no passo a passo. Aqui tem uma introdução. Basicamente a mesma coisa, não tem nada de diferente. Aqui ele está falando das tags HTML, que eu falei para vocês, ó. HTML tags. E ele está explicando que normalmente essas tags funcionam assim, ó. Menor o nome da tag, maior o conteúdo que você quer pôr dentro dela, e depois você fecha com barra o nome daquela tag. Aqui ele dá um exemplo, P/P. Esse P/P é de parágrafo. Então, cada vez que você for, por exemplo, você está fazendo um site, está fazendo uma página e você quer fazer um parágrafo. Então, você começa com menor P maior e quando você terminar, você fecha com menor /P maior.
Vamos fazer um exemplo aqui? Aqui ele está mostrando. Ó. Aqui ele está acabando de explicar para vocês o que eu acabei de explicar, qual que é a estrutura da página HTML. HTML/HTML. Tem o cabeçalho e tem o corpo da página. Certo? Aqui ele fala a declaração do tipo da página. Aqui ele fala um pouquinho da história do HTML. Tá? O HTML surgiu lá da década de 90, 1991. Aí depois, o HTML, como qualquer tecnologia em computação, ela vai evoluindo. Então a gente pode considerar que o HTML 1.0, ou a primeira versão, é de 91. Depois, em 1995, veio o HTML 2.0. Depois, em 97, o HTML 3.2. Depois, em 99, o HTML 4.0.1. No ano 2000, o XHTML. E o mais recente, que a gente trabalha atualmente, é o HTML5, que é de 2014. Ok? Acho que no Next aqui ele vai me levar para os editores. Ó. A questão dos editores HTML. É o que eu falei para vocês. A gente usou aqui o bloco de notas, mas ele mostra aqui algumas outras opções. Aqui no Windows ele está falando do bloco de notas. Para quem usa Mac, existe editores específicos para HTML, tá, gente? Específicos. Por exemplo, é um editor que você faz como se você estivesse no Word, por exemplo. Aliás, o próprio Word, você pode fazer um documento Word e mandar o Word salvar no formato HTML. Quando você faz isso, você está falando para o Word pegar aquele documento que você criou, salvar no formato HTML e, consequentemente, esse formato HTML você pode colocar na internet para o internauta visualizar daquele jeito. Só que um documento Word, por exemplo, ele passa por um processo de conversão para o formato HTML. Pode ser que não fique exatamente igual, mas vai ficar muito parecido. Existem editores mais específicos, tá? Mas aqui a questão do editor para a gente não é relevante. Vamos para o próximo passo. Eu estou clicando no Next aqui, ó, mas ele está mudando aqui na esquerda também, tá? Então você pode navegar por aqui também quando você for repetir esses passos. Ok, vamos ver se tem alguma novidade aqui. Beleza. A primeira tag HTML que ele começa a mostrar pra gente é o H1. E ele fala, você tem o H1, pode ir de H1 até H6. Então eu vou copiar isso aqui, vou levar para o nosso exemplo, vou apagar isso aqui, vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui Uberaba no H1. No H2 eu vou colocar o FTM. No H3 eu vou colocar Cephores. Depois eu vou aproveitar já aqui, já vou copiar e colar, porque eu vou colocar também o H4, H5 e H6. E já vou trocar aqui também, ó. Aqui é o 3, tá certo. 4, 5, 6. Tá? Arquivo salvar. Depois que eu altere isso aqui, depois de salvar, eu posso voltar aqui e atualizar, que o navegador Chrome vai me mostrar o que o internauta vai ver com base nesse código que eu estou digitando e salvando. Então, quando eu clico em atualizar, ele pega lá e carrega o arquivo de novo, processa o arquivo de novo. Ficou tudo Cephores, eu queria ter mudado aqui. Cephores no 4. Eu vou colocar aqui curso técnico. Exatamente. Por que vai mudando, né? Eu já vou explicar. Curso técnico de informática. GO. E vou pôr aqui no final, André. Vou salvar. E vou atualizar aqui. Então, ó, perceba que vai mudando, vai diminuindo o tamanho. O H1, que é o Uberaba, tá de um tamanho. O FTM já foi menor, Cephores menor, curso técnico de informática GO menor e o André menor ainda. Esse H1 até H6, ele é uma espécie de cabeçalho, de título que você coloca. Então eu vou começar um parágrafo. Eu posso pôr o título daquele parágrafo
Tá? Então, do mesmo jeito, quando você vai fazer um documento, onde você coloca o título do documento, relatório de pesquisa, né? Aí você coloca ele centralizado bem grande. Depois você pega capítulo 1, aí você põe lá o título do capítulo 1. Aí depois, dentro do capítulo 1, você subdivide em níveis. Você concorda que você vai diminuindo um pouco o tamanho desses títulos? Então, essas tags aqui, essas tags HTML, H1 seria o título principal. H2, o título, aí você vai fazendo as subdivisões. Tá? Agora, você pode começar, eu quero começar com H4, depois usar 5 e 6. Então eu vou começar com esse, internamente eu vou usando esse e esse. Apesar de que eu tenho outras tags para trabalhar com letras e tamanhos de letras. Tá? Mas o H1 aqui é como se fossem os títulos dos cabeçalhos para cada parágrafo. Certo? Então vamos continuar. Então beleza, eu tenho de H1 até H6. Aí, a próxima tag que ele está explicando aqui, ó, é a P de parágrafo. Então eu vou até copiar aqui um texto qualquer. Deixa eu pegar aqui no deixa eu ver. Pode ser no G1 mesmo. Cara. Vou pegar isso aqui. Vamos ver. Vou pegar um texto qualquer aqui. Vou copiar. Ih, caramba. Aí. Copiei um parágrafo qualquer aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Bom, vocês já entenderam o H, H1, H2, H3, H4, 5 e 6. Então eu vou tirar ele. E agora eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, um parágrafo. Então eu vou colocar menor, P maior. Aqui começa um parágrafo. E no final, tanto faz, já percebeu que tanto faz eu pôr enter ou não, né? Então, qual que é o legal de pôr ele aqui, ó? O legal de fazer isso aqui, ó, quer ver? Exato. Deixa eu ver se aqui no bloco de notas não funciona. Mas aqui, pelo menos, eu consigo ver que aqui... Inserir mais algum código nessa parte de texto aí, você consegue diferenciar... Veja bem, eu falei para vocês que o computador, para ele, tanto faz. Mas pra gente, não. Imagina se esse... Aqui, ó. Se eu fechar esse barra P aqui no meio do texto, ó. Ó, vou salvar esse troço aqui, ó. Salvei. Vamos pro browser. Cadê a página? Tá aqui. Atualiza. Olha como é que ficou. A equipe chefiada... Ah, mas por que que mudou? Eu não queria que mudasse, eu queria que isso aqui fosse um parágrafo só. Aí eu volto pro meu código, eu tenho que sair procurando, ó. Onde é que tá o... Ah, tá aqui o barra P. Aí eu tiro ele daqui e coloco no final. Vou salvar. Volto para a página, atualizo. Agora ficou um parágrafo só. Tá vendo? Eu vou duplicar isso aqui para a gente entender isso melhor. Deixa eu colocar aqui, ó. Copia e cola. Criei aqui, ó, outro parágrafo, tá vendo? Vazio. Vou colocar um conteúdo nele aqui para a gente poder entender melhor isso. Deixa eu pegar um outro pedaço do texto aqui. Copiando. Colando aqui dentro. Então eu tenho aqui, ó, um parágrafo. Aqui começa um parágrafo. Aqui termina esse parágrafo. Aqui começou um parágrafo. Aqui terminou outro parágrafo. Vamos salvar. Vamos atualizar lá na página para ver como é que ficou. Olha lá. Tem um parágrafo e tem outro parágrafo. Então, a questão de organização aqui é mais pra gente mesmo, tá? Ok? Bom, eu vou parar de usar o bloco de notas, porque bloco de notas é triste, não tem recurso nenhum. Eu costumo usar esse editor aqui, que é um que eu simpatizo muito, ó. Se não tiver instalado nos computadores de vocês, basta vocês darem um Google. Não, é o Notepad++. Notepad++. É esse aqui, ó. Tem esse bicho aqui que parece uma lagartixa. Um camaleão? É, um camaleão? É um camaleão. Eu não sou muito do reino animal. Tá aqui, ó, Notepad++. Aí depois, tá? Se vocês simpatizarem com ele, aí vocês podem
Se não tiver instalado aí na máquina, depois eu... Aliás, não precisa nem instalar, tá, gente? Isso aqui, ó, você pode baixar um zip. Você faz o download da versão dele aqui, ó. Tem uma opção de fazer download da versão zip. Cadê? Aqui, ó. 32 bits. Pode ser 32 bits mesmo, funciona. Tem os 64 bits também. Você pega o zip e só descompacta em algum lugar do computador e dá 2 cliques lá no programa e consegue usar, tá? Por que eu gosto desse editor? Deixa eu mostrar para vocês por quê. Porque ele tem muito mais recursos, tá? Aqui, ó, abri o mesmo arquivo nele, ó. Olha como é que muda de figura. Deixa eu dar um zoom aqui. O Notepad++, ele é um editor específico para esses códigos que a gente usa na área de computação. E aqui, ó, ele tem as linguagens que ele consegue colorir para a gente, para facilitar para a gente entender, visualizar melhor o código. Aqui, ele já marcou HTML porque o arquivo chamava ex1.html. Então, como é .html, o Notepad++ já sabia que se tratava de um arquivo HTML. E como ele conhece HTML, ele vai colorindo para mim e facilita mais ainda. Olha aqui, ó, quando eu clico, ó, tá vendo? Ele me mostra onde está, ó. Eu cliquei aqui onde abriu, ele mostra onde está fechando, tá vendo? Eu cliquei nesse parágrafo, ele me mostrou onde ele está fechando, tá vendo? Deixa eu só mudar a visualização aqui, ó. Entendeu por que eu gosto desse editor? Porque quando você clica, ele mostra, ó, onde está abrindo e onde está fechando. Então isso ajuda muito a gente. Lembrando que para o computador, para o navegador, não faz diferença nenhuma. Então já aprendemos várias tags HTML. Ó. Já aprendemos o P de parágrafo, H1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos na sequência aqui. Eu estou no lugar errado, é aqui. Isso é sinal que está quase na hora de parar. Deixa eu tomar um gole d'água aqui para mostrar mais alguns. Esse outro que vem agora, ele é importantíssimo. Veja bem, vocês já estão acostumados a, quando está navegando na internet, tem alguma coisa na página, pode ser uma imagem ou um texto, que você clica e de repente você vai para outro site diferente. Ou você vai para um conteúdo diferente em uma outra página. É o que a gente chama, que são os links. Em HTML, a gente usa a tag A menor A maior e depois... Bom, vamos lá, vou explicar como é que ela funciona. Vou copiar esse código e vou colocar aqui, ó. Vou tirar esses parágrafos. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar... Bom, como é que funciona? Aqui é o conteúdo que o internauta vê. Escrevi o FTM. Aqui, ó, o href é o site ou o endereço para onde o internauta vai na hora que ele clicar nesse link. E aqui dentro eu vou colocar http, vou colocar o ftm.edu.br.